Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Nós vamos ler 3 versículos, do versículo 10 até o 13. Isaías 41, do versículo 10 até o versículo 13. Nós estamos nessa empreitada, né, irmãos, de estudarmos sobre os gigantes da alma, né, vencendo os gigantes da alma. Nós estamos hoje no 3º estudo, já falamos, né, sobre 2 outras emoções, né, semana passada falamos sobre a culpa, e essa semana nós vamos falar sobre medo, né? Eu postei um banner nas redes sociais, disseram, ai meu Deus, esse banner tá assustando, digo, Glória, é assim mesmo, tá assustando. Cláudia, né, o Daniel. Eita! O André, ficou assustador, amém? Era essa a intenção, amém? Os irmãos encontraram? Amém. Isaías 41, 10. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos o segundo e assim sucessivamente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão ligados contra ti. E os que contenderem contigo perecerão. Aos que pelejarem contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e coisa de nenhum valor aos que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém? Vamos repetir o versículo 10 do 3. 1, 2, 3. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra. Pode sentar, meus queridos. O versículo 14 prova que o nosso Deus é nordestino, né? Ele diz assim, não temas ao bichinho de Jacó, né? Só os nordestinos falam assim. Mas, meus queridos, nós nos propomos a falar do medo. E olha só, meus amados, o medo é uma emoção, né? É algo, um sentimento que todo mundo tem. Não é verdade, irmãos? Todos nós temos. Agora veja, meus queridos, como é que age o medo em nós. Eu estava me lembrando, 2 fatos, estava tomando banho, me preparando para este culto, estava me lembrando 2 fatos. Primeiro fato, meus amados, eu era muito criança ainda e ficamos só, eu e minha irmã Raquel, que é a irmã mais próxima a mim, e nós tivemos a brilhante ideia de pegar um videocassete, bem novinho o videocassete, né? Pegar o videocassete e levar lá para cima, para a gente assistir lá, né, no quarto, que era melhor, né, enfim. E começamos a assistir. Olha o filme que nós fomos assistir. Nós fomos assistir O Exorcista. Mas a fita deu errado, a fita... Aí a gente tirou e botou Tubarão. Aquele com Roy Scheider, né? Bem novinho também. O Tubarão parece um boneco, né? Mas naquela época era muito bom. Mas veja, irmãos, mesmo aquele filme não sendo O Exorcista, sendo o Tubarão, não sei por que começamos a ficar com medo. E daqui a pouco, irmãos, nós começamos a escutar, estávamos aqui em cima, né? Começamos a escutar embaixo água assim, tchá, tchá. Aí eu digo, meu Deus do céu, meu irmão, não estou acreditando, o que é isso? Aí ficou ela ali, a gente só não se agarrou porque eu fiquei com vergonha, mas assim no Tubarão, e o barulho dava, né? Tchá, tchá, e era um negócio constante assim, eu digo, vamos descer, né? Eu dizendo, vamos descer, para ela dizer, não, não vamos, mas eu disse, vamos. Aí olha só, irmãos, ela pegou um guarda-chuva, eu não tinha o que pegar, peguei a minha chinela. Ela com o guarda-chuva na mão, eu com a minha chinela, e assim, para ainda manter um pouquinho da minha hombridade, eu fui na frente, descendo a escada, né? Ela agarrou até de mim, a gente descendo, e aquele negócio, tchá, tchá, aí não chegou embaixo nada, e aquele barulho continuou. Para resumir, irmãos, sabe o que era? Tinha faltado água, nós não sabíamos, estava o vizinho aqui, lavando alguma coisa, tchá, tchá. Mas por causa do filme, meus amados, ficamos com medo. Você está entendendo, irmãos, como o medo age? Agora me diga uma coisa, olha a impossibilidade de ter um tubarão aqui embaixo, né? Alguma coisa, algum fruto do mar, alguma coisa assim. E a segunda coisa, se fosse um ladrão, eu com a chinela com guarda-chuva, ia resolver de quê? Né? Para você ver como o medo age. A segunda coisa que eu estava me lembrando, muitos anos atrás também, nós morávamos vizinho à casa do meu sogro. E estávamos na casa do meu sogro.
E lá entravam muitos gatos. Eles não tinham gatos, na verdade tinha o cachorro. Mas a cadela deixava os gatos entrar, enfim, entrava muito gato. E era espantado assim, né, dos gritos e tal. E de repente estava eu não sei se os meninos estavam, mas parece que a Sulamita estava e o sobrinho dela. E entra um gato e fica assim em cima de uma cômoda, ele dá um susto nele. E ele sai devagarzinho, o gato cheirando a cômoda, daqui a pouco ele faz tchá, assim pro gato, né? Só que eu nunca, porque o gato, na verdade, quando se assusta calado. Mas esse gato deu um pulo assim, uma voadora rodando e deu um grito. Aí quando ele deu um grito assim, aí ele, do jeito que ele foi, ele voltou. Aí deu um pulo assim para trás, o gato correu para um lado e ele correu para o outro, né? Então é sobre isso, irmãos, que eu vou falar hoje. Eu não vou falar sobre o gato, nem sobre o fim do tubarão, mas eu vou falar sobre o que é o medo de verdade. Amém, queridos? Porque olha, basta você ligar a TV para eu e você ficarmos a par de diversas catástrofes que acontecem. Quem é que não tem medo de um tsunami? Né, irmãos? Moramos aqui pertinho da praia. Não é? Você já imaginou um tsunami? Um tsunami, irmão, só vai até os bancários, não chega em Mangabeira, em nome de Jesus, amém? Vai para os bancários, vai para o Valentina, mas não vem para Mangabeira, em nome de Jesus. Mas você não tem medo? Eu tenho medo, então, né? Esses dias aqui trovejou, meu irmão, trovejou. Eu estava meio dormindo, meio acordado, eu tive a sensação que a cama tremeu. Eu sei que não foi, né? Mas o meu sonho, a cama tremeu, eu fiquei aperreado. Para você ver, irmãos, basta a gente ligar a TV, a nossa mente fica, né, ligada nessas coisas. Não é assim que acontece, irmãos? E muito mais do que isso, irmãos, a gente tem medo de sair de casa, não é, irmãos? Falamos aqui recentemente a respeito disso, temos medo de sair de casa. A gente sai e não sabe se volta, não é, irmãos? A gente tem medo de repente, um parente nosso adoecer e ter que se utilizar do SUS, não é, irmão? Eu tenho medo disso, porque já aconteceu, misericórdia, né? Teve que pagar para não usar o SUS, né, irmãos? E assim sucessivamente, todos nós vivemos assim, né? Sobre, digamos assim, sobre o domínio do medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que o Senhor nos conclama a não termos medo, a vivermos uma vida sem medo? Irmãos, os pregadores do passado sempre diziam, e é verdade, existem 366 ocorrências em toda a Bíblia dizendo: não temas. Não temas. Os irmãos sabem que o ano tem quantos dias? 365. Mas quando é bissexto tem? 365. Então tem um não temas para cada um dia do ano. Inclusive quando o ano é bissexto, não é? Ou seja, a Bíblia nos mostra claramente que o Senhor não quer servos medrosos. Diga glória a Deus por isso. Então Deus não quer você com medo, meu irmão. Agora, como manter a calma diante de tudo isso? Diante da catástrofe, da corrupção, do pecado, do assalto, das coisas que acontecem, como não viver com medo? Eu quero dizer para você, meu irmão, que este livro que você está na mão lhe dá respaldo para você não viver com medo. E o Senhor, meu irmão, cumpre cada uma das suas palavras que estão escritas aí. Amém, irmãos? Amém. Então eu e você podemos viver uma vida sem medo. Amém? Nós não vamos ser o demolidor, né, o homem sem medo, mas nós podemos viver sem medo. Saiba de uma coisa, cada um de nós, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tem que ter medo. É natural, mas nós não podemos viver com medo. Diga glória a Deus, irmãos. Mas o que é o medo? Para início, meus queridos, eu tenho aqui que fazer uma diferenciação. Eu tenho que fazer aqui uma certa diferenciação. Por quê? Justamente, meus queridos, porque a gente confunde muito o temor com medo. Amém, irmãos? Porque olha só, quando a Bíblia fala assim, Provérbios capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então nós temos que fazer uma diferenciação, porque Salomão não está dizendo que eu e você devemos ter medo de Deus. Mas ele fala ali, meus queridos, que eu e você temos que respeitar a Deus. Temos que ter reverência ao Senhor. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Então temos que fazer uma certa diferenciação quando a Bíblia fala de temor e medo. Amém, irmãos? Temor ao Senhor é o respeito que nós devemos ter a Ele. Como nós dizemos assim, não, eu temo aos meus pais, ou seja, eu tenho respeito aos meus pais, mas não tenho medo deles. Amém, irmãos? Amém. Até tinha do meu pai, mas ele morreu salvo para agora, eu amo o Senhor, já não tenho mais medo dele. Mas da minha mãe nunca, né? Eu tenho respeito por ela. Então, irmãos, temos que fazer diferenciação entre o temor do Senhor e o medo. Os irmãos entenderam, irmãos? Mas o que é o medo? Pergunta ao seu irmão aí, o que é o medo, meu irmão? Sabe o que é o medo, meus queridos? Medo é um sentimento, né?
desgastante, é um sentimento ruim, na verdade. Ruim que eu digo assim, é um sentimento que não é bom senti-lo, mas ele não é ruim em si mesmo. Mas é um sentimento de pavor que nos traz insegurança. Quem tem medo está inseguro, não é assim, irmãos? Sente insegurança, né? Mas eu quero dizer para você que o medo ele é um dom de Deus. Diga assim, o medo é um dom de Deus. O medo é um dom de Deus. A gente falando isso, né? As pessoas dizem assim, oxe, então quer dizer que quando a pessoa está com medo é o Espírito Santo. Não, não estou dizendo isso. O dom, quando eu falo de dom, eu estou falando de presente. O medo foi um presente que Deus te deu para você viver nesta terra. Amém, irmãos? Amém. Porque sem medo, eu e você estamos em perigo. Porque quando nós estamos com medo, nosso corpo é afetado por um hormônio chamado adrenalina. Como é o nome dele, irmãos? Adrenalina. Que deixa os nossos sentidos abertos. Você está entendendo, irmãos? Deixa o nosso sentido aguçado. A gente vê mais, presta mais atenção, cheira mais, ouve mais. Não é assim, irmãos? Tudo isso para que nós possamos ficar alerta. Portanto, o medo em si, ele não é ruim. Diga assim, o medo não é ruim. O medo não é ruim. Deus deu medo para nós sobrevivermos nessa terra. Porém, meus queridos, viver em constante estado de medo é mal. Você está entendendo, irmãos? É como nós temos falado nessas pregações que nós estamos trazendo aqui sobre os gigantes da alma, vencendo os gigantes da alma. Nenhum sentimento, nenhuma emoção é má em si mesmo, porém está sendo dominado pela emoção, não é? Por essa emoção, seja ela qual for, aí é onde vem todos os tipos de males. Os irmãos entenderam, irmãos? Está dominado pelo medo sempre é mal, como também está dominado pela alegria sempre também é mal. Você já imaginou, meu irmão? Estava rindo direto, pode levar para nosso psicólogo Rivaldo, que ele vai receitar o que não é psicólogo, mas ele vai encaminhar para um psiquiatra. Não é assim, irmão? Sabe por quê, meus queridos? Porque está dominado por qualquer emoção, sempre é mal. Porém, meus amados, eu quero dizer para você que, como eu já disse, né? O medo, ele não é ruim em si mesmo. Mas o ruim é estar sempre ligado, sempre com medo, sempre cheio desses sentimentos. Vamos entender, irmãos? E existem algumas doenças, né, que são agregadas, algumas emoções, mas doenças não. Existem algumas emoções que são atreladas ao medo, que também são emoções perniciosas, ruins. Amém, irmãos? Quais são essas emoções? Eu poderia falar muitas, mas eu quero falar apenas de 3. Eu quero falar, meus queridos, por exemplo, a emoção da culpa, que nós falamos semana passada. O que é a culpa, meus irmãos? A culpa é o medo de ser descoberto. Não é assim, irmãos? A culpa é o medo de que consequências venham pela minha atitude. Então veja, irmãos, que a culpa está atrelada ao medo. A culpa está atrelada ao medo. Segundo sentimento pernicioso, meus queridos, que nós podemos falar que vem juntamente com o medo, é o ciúme. É o que, irmãos? O ciúme. E olha só, irmãos, lá em Tiago capítulo 4 diz assim: não é em vão que o Espírito Santo tem ciúme por vós. Não é? E algumas pessoas dizem, se o Espírito Santo tem ciúme, eu posso ter. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que um verdadeiro amor não arde em ciúmes. Amém, irmãos? O que é o ciúme, na verdade? É medo, é insegurança de perder aquilo que a pessoa acha que não é totalmente seu. Não é assim, irmãos? Que tem um motivo de escapar, não é? Então o ciúme está atrelado ao quê, irmãos? Ao medo. Então, irmãos, nós vemos que o ciúme, ele não é bom, e ele está atrelado a um sentimento que não é bom e nem é ruim, mas torna-se mal quando eu e você estamos agregados demais a ele, atrelados demais a ele. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. E o terceiro sentimento, a terceira emoção que eu quero falar nessa noite, que está atrelada ao medo, é a ganância. É o que, irmãos? A ganância. O que é a ganância, meus queridos? A ganância é o medo de perder o que se tem, não é? E o medo de não ter aquilo que quer. Olha só que coisa, né? Isso é a ganância. Na verdade, o medo de perder o que se tem seria mais a questão da... Como é que chama? Como o cara é muvuca, muquirana, pirangueira. Pirangueira é terrível. Avarento, muito bem, a palavra mais, né? Pirangueiro foi profundo. Mas veja só, quando a pessoa é avarenta, é o medo de perder aquilo que não se tem, muquirana, né? Quando a gente tinha TV a cabo, tinha um programa lá chamado Os Muquiranos. Meu irmão, os cabos não jogam fora uma tampa de garrafa, não acredita nisso. Existem pessoas que vivem assim, são acumuladores, né? Chamado de muquirão. Os caras pegam a tampa de garrafa e usam a mola para fazer a ponta de
de lápis grafite, enfim, para não perder nada. É um medo também, não é, irmãos? O medo de perder alguma coisa. E quando a pessoa quer, não é, tem aquele medo de não conseguir aquilo que ele quer, é a ganância, né? Ele vai fazer diversas coisas para conseguir aquilo que quer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Tem até uma pessoa da minha família que certa vez disse assim: existe a ganância boa e a ganância ruim. Não, meu irmão. Não existe nenhuma ganância boa, porque a ganância leva as pessoas a fazerem coisas, né, que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Amém, queridos? O que nós temos é, de certa forma, um desejo de galgar outros patamares, é diferente da ganância. Amém, irmãos? Porque a ganância nos leva a fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, entenderam, irmãos? Então, essas três emoções estão ligadas ao medo. Eu poderia falar de muitas outras, mas eu falei dessas três, porque essas três são as que estão mais perto de nós. Não entenderam, irmãos? Então, vejam, meus queridos, nós já falamos o que é o medo, o sentimento de pavor que está dentro de nós, foi colocado por Deus, mas estar dominado por Ele é mau, é pernicioso, é prejudicial. Os irmãos entenderam, irmãos? Nós vimos também que existem alguns sentimentos que são ruins, que estão atrelados ao medo. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. E agora deixa eu perguntar a você, por que nós temos medo? Pergunta ao seu irmão aí. É chato, né, quando o pastor faz isso, né? Você perguntar. Mas é para você ficar ligado aqui, não é para você não perder o fio da meada. Eu ia dizer o mil da feada, mas não é assim. É o fio da meada, né? Então fique ligado aí, irmãos, porque na verdade, meus queridos, existe de fato algumas coisas que nós temos que colocar aqui nessa noite, amém? Então por que nós temos medo? Por quê? Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que discernir, como eu disse aqui para os irmãos, que o medo é algo que Deus me deu a você, para que nós possamos sobreviver nessa terra. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, o medo em si ele não é mal. Amém, queridos? Mas eu quero que você entenda que Deus não quer que você viva, estar ali alerta em algum momento, né? Por causa de um perigo e tal. Isso é uma coisa que Deus nos deu, como eu já disse, para nós sobrevivermos. Mas estar nesse estado constante pode gerar até a síndrome do pânico, né? Assim, irmãos? E outras doenças atreladas a essa também. Então, estar, meus irmãos, extremamente ligados ao medo, não é coisa que Deus quer. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Olha só, meu irmão, Deus não quer covardes, Deus não quer pessoas medrosas. Eu quero lembrar aos irmãos que lá com Gideão, quando existia aquele exército maravilhoso, grande, né? Deus disse a Gideão: tem muita gente com você. Qual foi a primeira coisa que Deus disse a Gideão? Diga aos covardes. Diga aos covardes que voltem. Porque, meus queridos, ia a guerra com um bocado de covarde, não ia dar em nada. Porque os caras estavam tremendo com a espada, vinha aqueles guerreiros, né? Do outro exército lá, né, tudo forte, e o cabo aqui tremendo com a espada, não ia dar certo. Você já imaginou, meu irmão, um policial, né, que vai a uma ocorrência e ele fica com a arma tremendo? Olha, eu estou dizendo para você, o bandido vai dizer: oxê, do jeito que está, né, já estão com armas melhores. Imagina o que ele vai fazer com esse policial. Não é verdade, meus queridos? Então, quando Deus disse a Gideão: Gideão, diga aos covardes que voltem, você sabe quantos voltaram? 22 mil. Meu irmão, é muita gente com medo, né, irmãos? Para você ver como o medo ele invade as pessoas. Eles estavam no exército, estavam indo para a guerra, estavam bem armados, mas estavam com medo. Deus não se agrada dos medrosos. Ele disse para Josué no primeiro capítulo, pelo menos umas 3 vezes: Josué, não temas. Porque Josué estava temendo. Não era bem que ele estava temendo o exército do local onde ele ia entrar, né, de Canaã. Não era bem isso. Ele estava temendo não atingir o nível de Moisés. Os irmãos entenderam, irmãos? Mas, desculpe, Deus disse a ele: não temas, porque Deus não se agrada de medrosos. E lá no livro do Apocalipse, né, lá no finalzinho, se não me falha a memória, é o versículo 20, né, o capítulo 20, o versículo eu não vou lembrar, mas ele diz assim, que de fora ficarão, aí ele diz, os medrosos. Em outras versões diz os tímidos, que dá na mesma, né? Não tem nada a ver com timidez, tem a ver com ser temeroso, viver com medo. Então tudo isso nos mostra, meus queridos, que Deus não se agrada de medrosos. Amém, irmãos? Amém. Você pode repetir isso? Deus não se agrada de medrosos? Deus não se agrada de medrosos. Deus não se agrada de medrosos. Então, meus queridos,
eu quero dizer para você que o medo, ele é a consequência do pecado. O medo é o quê, irmãos? Consequência do pecado. Eu estou tentando explicar aos irmãos por que nós temos medo. Por que o medo é a consequência do pecado? Porque, irmãos, se os homens não tivessem pecado, não haveria necessidade de nós termos medo. Porque o mundo inteiro seria um paraíso idílico, né, irmãos? Falando de idílico, eu me lembrei de Daniel agora, né? Eu falei das desculpas idílicas de Daniel, lembrei dele agora. Então veja só, irmãos, o pecado, quando ele entrou no mundo, ele trouxe consigo a necessidade do homem ter medo. Porque senão, irmãos, o homem enfrentar diversas coisas e iria morrer. Amém, queridos? Amém. Os irmãos entenderam que o pecado é consequência, o medo é consequência do pecado. Então, irmãos, se o homem não tivesse pecado, não haveria necessidade do medo, porque o mundo inteiro seria um paraíso. Não haveria motivo para o homem ter medo. Amém, irmãos? Então nós temos medo porque nós somos pecadores. Nós temos medo porque Deus colocou o medo em nós, justamente para que nós possamos estar alerta aos perigos que nos cercam. Porém, o Senhor não quer medrosos. Os irmãos entenderam até agora, irmãos? Sim ou não? Então, meus queridos, eu quero agora, nesse momento, falar quais são as consequências de viver uma vida cheia de medo. Quais são as consequências do medo? Diga assim, quais são as consequências do medo? As consequências do medo. Então, passar por momentos de medo é normal, é natural para qualquer um de nós. Todo mundo. Eu falei para os irmãos sobre o medo que eu tive de encontrar um tubarão aqui na parte de baixo, né, da minha casa. E o sobrinho do Sulomito, o medo do gato, né? Havia um cara com medo de gato, mas ele teve medo de gato. Então, passar por momentos desses, meus queridos, é natural, mas estar dominado pelo medo, meus amados, causa alguns males que eu quero falar para os irmãos agora. O primeiro, meus queridos, é que atrapalha a nossa capacidade de pensar e agir corretamente. Diga aí, atrapalha a nossa capacidade de pensar e de agir corretamente. Quando o homem está dominado pelo medo, meu irmão, ele não pensa direito. Amém? Porque a adrenalina está correndo a toda no seu corpo, ele está ali alerta, mas a sua mente também embaralha. Como eu disse para os irmãos, não tinha a mínima condição de ter um tubarão na parte de baixo da minha casa, né, no andar de baixo. Mas na minha mente tinha alguma coisa ali. Eu estava ouvindo um barulho de água. Você está entendendo, irmãos? Olha que coisa. Como os homens, quando vivem atacados pelo medo, como eles estão com sua mente ofuscada. Amém, queridos? Então não seja medroso. Diga para o seu irmão, não seja medroso. A segunda coisa, meus queridos, eu estou correndo aqui, andando rápido, para que a gente possa chegar no cerne dessa mensagem. A segunda coisa, meus queridos, é que o medo mina a autoconfiança. Diga aí. O medo mina a autoconfiança. Irmãos, todos nós temos dons e talentos dados por Deus. Já nascemos com eles. São chamados de dons naturais. São o que, irmãos? Dons naturais. Existem também aqueles dons adquiridos. São coisas que a gente aprende. Não é assim, irmãos? Todos nós temos dons naturais e temos dons adquiridos. Mas eu quero dizer para você que quando um homem vive com medo, ele acaba tendo uma autoestima baixa. Ou seja, ele já não acredita em si mesmo. Você está entendendo, irmãos? Eu sempre costumo falar aqui de lutadores, que é algo que me interessa bastante. Irmãos, todo lutador, antes de entrar, tem diversas pessoas ao seu lado. Você entrar no ringue, entrar na batalha, dizendo: você é o cara, você é o campeão, você vai vencer. Ele está apanhando, está morrendo, todo inchado, e o cara está dizendo: você consegue. Não é assim, meu irmão? Porque quer levantar a autoconfiança deste homem. Porque um homem que entra numa batalha dizendo: eu vou perder, o que é que acontece com ele? Irmão, se você entrar em qualquer conflito na sua vida dizendo: vai dar errado, vai dar o quê? Entenda que isso não é uma palavra encantada que as pessoas dizem: se você disser que vai dar errado, vai dar errado. Não é uma palavra encantada não, meu irmão. É porque você já não acredita em si mesmo. É porque você está desconfiando de Deus. Você está entendendo, irmãos? O medo causa isso. Você já imaginou, meu irmão, você entrar numa batalha de uma pessoa contra uma pessoa bem maior do que você, né? Muito mais preparado do que você, e você já entra dizendo: pronto, apanhei, né? Você imaginou? Agora, se você entrar dizendo assim: eu vou arrancar a orelha desse cara com... Não faço não, pelo amor de Deus. Mas vou arrancar a orelha desse cara com dente, não é? Você pode até apanhar, mas como a gente diz aqui no Nordeste, não vai abrir, né, meu irmão? Você pode levar uma surra, mas você vai até o fim. Você vai ficar lá, né, no chão, mas você vai até o fim, porque você está confiando em você mesmo. Amém, queridos? Amém. Irmãos, eu vi algo fantástico. Eu vou dizer para os irmãos agora. Eu vi algo fantástico que você não vai, talvez não vá acreditar.
Mas os irmãos se lembram que Anderson Silva teve sua perna quebrada, como é que chama? A canela, né? Foi a canela que quebrou. Antes dele, muitos anos antes, teve um outro lutador. Olha só, irmãos, foi quase a mesma coisa, ele deu um chute, o camarada defendeu com o cotovelo, mal intencionado, né? Defendeu com o cotovelo, então nesse choque a perna dele também se partiu. Sabe o que foi que esse cara fez? Ele passou a luta toda apoiado na perna esquerda. Apanhou, mas não entregou. Ninguém desconfiou que ele estava daquele jeito, ele apoiado na perna esquerda, lutando, apanhou, tal, derrubaram ele lá, sofrendo dores. Eu vi outro, irmãos, que ele estava lutando, aí foi MMA, né, de verdade, e ele estava lutando, e a mão dele entrou no octógono, né, na grade, e 2 dedos dele quebrou, porque ele passou muito rápido, os 2 dedos do meio quebrou, e a mão de dar soco era esse, e ele com os dedos quebrados dando soco. Você já imaginou a dor que esse camarada sentiu? Agora veja, irmãos, é uma coisa brutal, né, irmãos? Como diria o pastor Alberto Batista, né? Brutal. É uma coisa que um servo, uma serva de Deus não deve estar envolvido. Mas eu estou pensando assim, meu irmão, a autoestima desse camarada. Você está entendendo, meu irmão? Ele não entregou a luta. Diga glória a Deus, meu irmão. Poxa, pastor, glória a Deus por isso meu irmão. Porque você temos que ser assim, nós somos guerreiros espirituais. Amém, queridos? Se você for um medroso, a sua autoestima vai ser baixa. Aí eu vou orar, nada vai acontecer, né? Eu vou fazer essa campanha, mas não acontece nada comigo. Aí eu vou ler a Bíblia, mas eu sei que não vou chegar ao final. Meu irmão, não pense assim. Pense que Deus é com você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E olha só, meus queridos, estar dominado pelo medo afeta os nossos relacionamentos. Estar dominado pelo medo afeta os nossos relacionamentos. Irmãos, uma pessoa que vive em constante estado de medo, vamos usar um exemplo aqui, um esposo que bate na esposa. Sei que aqui não tem, né, pessoas que fazem isso, graças a Deus. O esposo que bate na esposa. Essa mulher, meu irmão, se ela conseguir se separar desse camarada, garanto a você, 99% de chance que ela nunca mais vai querer estar próximo de outro homem. É ou não é, irmãos? Por isso que muitas delas se entregam até ao homossexualismo. Porque não quer outro homem na sua vida, porque destruiu aquela imagem que ela tinha de um homem. Um pai abusivo, por exemplo, faz com que o filho tenha uma baixa estima, porque ela apanhou muito, né? Então tudo dela é baixando a cabeça, fazendo com que os outros querem. Por quê, meu irmão? Justamente porque viveu uma relação abusiva. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Diga assim, eu estou entendendo, pastor. Eu estou entendendo. Eu quero acreditar que os irmãos estão entendendo. Então veja, meus queridos, estar vivendo sobre o domínio do medo destrói os nossos relacionamentos, né? A gente tem medo de sair de casa, portanto tem medo de fazer amigos. Irmãos, hoje tem pessoas que têm muito mais amigos virtuais do que carnais. Não é assim, irmãos? Eu sou uma delas. Eu tenho quase 5 mil amigos no meu Facebook, né? Instagram, não sei nem quantos, ainda não sei mexer direito, não sei quantos amigos eu tenho, mas tenho uma pá de amigos lá. Então eu tenho mais amigos virtuais do que carnais. Você está entendendo? Físicos. Isso atrapalha, né, irmãos? Se a pessoa não sair de casa e ficar tendo só amigos virtuais, você vai acabar não tendo amigo nenhum. Porque eu tenho quase 5 mil amigos. Pergunto quantos eu conheço. Né? Se eu conhecer 100 daqueles, eu conheço muito. Você está entendendo, irmãos? Então está sob o domínio do medo. Destrói os nossos relacionamentos. E olha só, meus queridos. Estar sob o domínio do medo rouba a nossa alegria e paz. Está sob o domínio do medo, rouba a nossa alegria e paz. Eu vou fazer aqui uma pergunta bem redundante, bem criativa mesmo. Quem gosta de estar feliz? Meu irmão, todos nós, né? Todo ser humano. A busca pela felicidade é uma busca nobre e natural de todo ser humano. Mas viver sob o domínio do medo, meu irmão, rouba a sua alegria. Uma pessoa com medo não pode estar alegre. Você já viu uma pessoa com medo e alegre? Você já viu uma pessoa estar com medo e feliz? Nunca. De jeito nenhum. Não é? Só quem vai naquele brinquedo samba ou na montanha-russa. Você fica com medo, mas é uma contradição, né? Mas enfim. Mas normalmente, uma pessoa normal, na sua vida normal, irmãos, não vai estar feliz e com medo ao mesmo tempo. E olha só, irmãos, eu li uma coisa que eu vou reproduzir aqui para os irmãos. Entenda a sua vida, como uma máquina. Diga assim, a minha vida é uma máquina. A minha vida é uma máquina. A alegria e a paz é o óleo que lubrifica a máquina.
Diga assim, a alegria, e a paz, é o óleo. Mas, calma, isso aí chega lá. Mas o medo, irmãos, o medo, eu li isso, é muito interessante. É como areia que corrói as engrenagens. Se qualquer máquina, irmãos, entrou areia, pode até funcionar, mas com o tempo vai corroendo. Não é assim, irmãos? Então você pode viver uma vida de felicidade plena, mas começou a ser dominado pelo medo, meu irmão, esse medo vai corroendo a sua vida. Você para de ter verdadeira felicidade. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. E olha só, meus queridos, o medo, ele também traz doenças. Afeta a nossa saúde, diga assim, o medo afeta a nossa saúde. A ansiedade provém do medo. Você está entendendo, irmãos? A síndrome do pânico provém do quê? Do medo, não é? A gastrite pode também vir do medo, não é, irmãos? Diversas outras, pressão alta, dores de cabeça, diversas outras doenças, meus queridos, diversos outros males vêm do acúmulo do medo. Você está entendendo, irmão? Então veja, meus queridos, que viver com medo não dá. Viver com medo não é bom, diga assim, misericórdia. E por último, meus queridos, aqui analisando os males que o medo traz. O medo emplaca ou empata a sua vida espiritual. Diga assim, o medo bloqueia a minha vida espiritual. Porque, irmãos, o medo impede o seu crescimento espiritual. Porque olha só, irmãos, existe uma palavrinha que a gente interpreta muito errado. Porque a Bíblia diz assim, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos. Não é assim, irmãos? A vida espiritual é uma vida de ousadia. Não era para eu e você estar aqui, não era para eu e você ser crente, mas nós fomos ousados pelo Espírito Santo que nos escolheu, que foi Ele que determinou a nossa salvação desde a fundação do mundo. Está lá em Efésios capítulo 1. Não é assim, irmãos? Mas nós fomos ousados de entrar na sala do trono. Mas pessoas medrosas, meu irmão, têm esse medo. Quantas pessoas sabem que aqui é o caminho, que o evangelho é real, mas tem medo de vir? Vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. O que vão falar de mim? Não é assim, irmãos? Então o medo bloqueia a sua vida espiritual. Amém, queridos? Eu falei que a palavra ousadia na Bíblia é mal interpretada, porque as pessoas dizem assim, é ousado, então eu vou botar o dedo na cara e vou falar o que eu quero. Não é assim que acontece? Eu falo mesmo, eu chego lá e pá, diz que é para ter ousadia, meu irmão, ousadia não é isso não, isso é falta de educação, né, irmãos? Ousadia é você ser intrépido, é você dizer, eu vou orar e vai acontecer. Meu irmão, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma campanha de oração e de jejum, eu vou ler a Bíblia toda dentro de 6 meses, é possível, viu, irmão? Então, veja só, isso é intrepidez. Isso é intrepidez. Não é assim, irmãos? Então, nós temos que ser intrépidos. Diga assim, nós temos que ser intrépidos. Nós temos que ser intrépidos. Mas o medo bloqueia a nossa vida espiritual. Amém, queridos? Amém. Por isso que o Senhor não quer medrosos. Deus não quer medroso, meu irmão. Por isso que eu digo para você, não seja medroso. Não seja medroso. Diga assim, não devo ser medroso. Não devo ser medroso. Não seja corajoso, meu irmão. E olha só, para eu pular para a última parte dessa administração, vou dizer uma coisa para você. O medo é uma arma do diabo. Não precisa repetir, não. Medo é uma arma do diabo. Sabe por quê, irmãos? Olha só. Ele é um ser espiritual, é ou não é, irmãos? Então, isso por si só já denota que ele é maior do que nós, porque nós somos seres físicos. Ele é espiritual, portanto, ele não está retido pelo espaço. Talvez pelo tempo. Porque no Apocalipse diz assim, né? Quando ele foi expulso do céu, sabendo que pouco tempo lhe resta, talvez ele tenha entrado no nosso tempo, né? No Cronos, mas enfim. Mas ele não é limitado pelo espaço, ele não dorme, né? Ele não tem cansaço, ele é um ser espiritual, por isso ele é maior do que nós. Não é assim, irmãos? Mas olha só, é maior do que nós. Ficou todo mundo com medo de responder, não é pegadinha de Rivaldo não, irmão. Diga assim, ele é maior do que nós. Ele é maior do que nós. Nesse sentido, ele é maior do que nós. Porém, olha só, a Bíblia diz assim, maior é o que está, filhinhos, não tema, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então isso quer dizer, meu irmão, o Espírito Santo, quando ele habitou em nós, quando ele veio habitar em nós, está lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, o Espírito Santo, quando nós ouvimos a palavra da verdade, ele foi nos dado como selo, ele habita em nós, ele representa a Trindade divina. Portanto, meu irmão, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então ele não pode nos deter. Diga glória a Deus, irmãos. 1 João capítulo 5.
5, versículo 18, o apóstolo João também diz assim: aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, e Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Meu irmão, o inimigo não pode tocar em você. Lá em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, a Bíblia diz que o Senhor rasgou o escrito da dívida encravando na cruz e despojou os principados e as potestades, os expondo a ignomínia em si mesmo, lá na cruz. Você está entendendo, irmão? Você sabe o que isso quer dizer? O diabo não tem mais armas contra você, ele tem armas contra as pessoas do mundo, as pessoas que entregam a eles. Ele faz gato e sapato, como minha mãe diz, né? Faz gato e sapato das pessoas, mas com você não, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Deus já despojou as armas dele contra nós. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Então eu pergunto, o diabo pode com você, irmãos? E por que tem tanto crente com medo do diabo? Por quê? Sabe por quê? Porque João 8,44 diz o quê, irmãos? Ele é o pai. Diga assim: o diabo é o pai da mentira. Ele chega se apresentando como poderoso, não é? E tem inclusive alguns cristãos, alguns crentes, alguns evangélicos, alguns pastores que ficam pregando isso, um maniqueísmo, né? Dois deuses iguais, o diabo e Deus, aquela luta. Olha, quase que a gente não vence essa batalha, mas vence, meu irmão, o diabo já está vencido. Diga glória a Deus, irmão. Ah, o culto é uma batalha, aqui é uma batalha. E, meu irmão, essa batalha foi vencida, ele não está aqui, ele está lá fora. Diga glória a Deus, irmão. Aí você vê que tem igrejas, ministérios que fica essa coisa, né? Incutindo medo nas pessoas, irmãos. Tem crente que tem medo de passar na frente de um centro espírita. Eu digo porque já aconteceu comigo, não por eu ter medo, mas estava evangelizando, né? Um grupo de pessoas, e uma senhora disse: não vamos passar por ali não. Por quê, irmão? Não, ali é coisa do capeta. Eu digo: ele tem que fechar a porta. Quando a gente passar, não é assim, mas só que ficou aquela coisa, ela botando medo. Éramos todos muito jovens, foi todo mundo para o outro lado da rua para poder passar com medo, meu irmão. Eles que têm que ter medo de nós. Amém, irmãos? Amém. Os demônios têm medo de nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas veja, quem vive com medo dessas entidades, com medo desses demônios, acaba, meus queridos, tendo sua vida espiritual aplacada, porque não crê no poder de Deus. E como eu estou dizendo, irmãos, existem pastores que ensinam isso, que dão mais poder ao diabo do que a Deus. Não é assim, irmãos? Olha só, meus queridos, fazem de uma maneira que parece que o diabo tem tanto poder. O crente levou a topada, foi o demônio, né? O carro quebrou, demônio. Não é assim, irmãos? Aí quebrou um dente, furou um dente, o cara chupa balinha com força. Aí furou o dente, foi um demônio, irmãos. Vou orar para ter uma dentadura de ouro, né? Irmãos, a gente está vivendo um mundo, né, dominado pelas forças do mal, mas sobre você o poder dele não age. Glória a Deus, glória a Deus. Existe uma diferença, né, de uma opressão demoníaca para uma possessão. O crente nunca é possesso, crente de verdade não. Eu falei para os irmãos, 1 João 5,18, aquele que não vive na prática do pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não tem como um crente verdadeiro viver possesso. Pode ter uma seta demoníaca, um pensamento demoníaco, né? Como diz lá em Efésios capítulo 6, dardos inflamados do maligno, que nós só pagamos com o escudo da fé. Isso é outro estudo que eu vou trazer aqui qualquer dia desse. Amém, irmãos? Amém. Isso pode acontecer, mas o demônio não tem domínio sobre você. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Mas vivermos uma vida de medo aplaca a nossa vida espiritual, porque a gente tem medo de prosseguir. Olha, irmão, já vi pessoas com medo de orar. Vou orar ali não, porque senão... E se a mulher cair endemoniada? Você já ouviu isso aí? Se a mulher cair endemoniada, o que é que a gente faz? Irmão, expulsa. Não, irmão. Mas tem gente que tem medo. Não, não vou não. Ah, evangelizar naquela cidade, vou nada. Ela é dominada por certa religião. Meu irmão, eles têm que fechar as portas, porque chegou a luz, chegou o servo de Deus. Amém, queridos? Vocês não estão entendendo? Só para a gente concluir, eu vou pular para o próximo ponto, que é o final. Irmãos, olha só. Quando Golias foi à frente dos filisteus para afrontar Israel, meu irmão, a imagem daquele homem era uma coisa esplendorosa. O cara tinha quase 3 metros, né? Era Rivaldo em cima de Macoia assim, né? E é quase 3 metros do camarada. Olha só a altura. As armas deles eram fenomenais, porque a Bíblia diz que só a ponta da lança tinha 6 quilos. Era um negócio desse tamanho, a ponta da lança. Olha só, irmãos. O camarada, a imagem dele devia ser fantástica. Eu imagino aquela barbona assim. Não, com madeira não, dele tá bonito. Aquela barbona assim, né? Aquela coisa, aquele capacete, aquele escudo, aquele negócio terrível. Não, vai estar mais bonito que a de madeira. Vou botar para você. Então veja só, irmãos.
A imagem dele era uma coisa terrível. E ele chegava afrontando. Olha, a Bíblia diz, irmãos, que ele ia 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Durante 40 dias, dizendo, cadê vocês? Onde está? Meu irmão, ele afrontava o povo de Deus. Então, irmãos, aquela imagem, com aquela afronta, aquelas armas, trouxe medo ao povo. Será que ali não tinha um guerreiro, irmão? É como eu estou dizendo, o cara que é valente, ele poderia até apanhar, mas ele ia. Ia ou não ia, irmãos? Ia. Eu não estou incentivando ninguém aqui a tomar essa atitude, entende o que eu estou falando. Mas uma pessoa que é aguerrida, não é? Ele diz assim, olha, eu posso até não conseguir, mas eu vou tentar. Não é assim que acontece, irmão? Mas o povo estava ali, né? Aí chega quem? Davi, um jovenzinho, 14, 17 anos por aí, magrinho, tal, bonitinho, ruivo, né, tal. Disse, eu vou, né? E olha só, irmãos, quando há o encontro dos dois, o que é que Golias diz? Quem sabe? Quem se lembra? Será que eu sou um cachorro para você me mandar esse menino? Será que eu sou qualquer coisa para mandar um pirralho vir lutar contra mim? O que é que Davi diz para ele? Tu vens contra mim com espadas e com vara-pau, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Hoje ainda eu vou cortar a tua cabeça e vou dar aos pássaros. Olha a confiança, meu irmão. É por isso que eu digo, não viva com medo não. Não temo demônio não, meu irmão. Ao contrário, viva uma vida de santidade buscando a Deus e Ele vai correr de você. Diz assim, sujeitai-vos, né? Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, né? Diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Meu irmão, o negócio é se sujeitar a Deus e o diabo vai fugir de você. Diga glória a Deus, irmãos. Mas veja só, meus queridos, o cerne dessa mensagem, nós já estamos concluindo como nós devemos lidar com o medo. Nós vimos o que é o medo, diga assim, o que é o medo. O que é o medo? Os males que o medo traz. Os males que o medo traz. As consequências do mal. As consequências do medo. Nós vimos antes, né? Nós vimos por que temos medo. Por que temos medo? As consequências do medo. As consequências do Nós vamos medo. ver, irmãos, como lidar com o medo. Segundo esse texto que nós lemos, olha só a Bíblia de novo. Isaías 41, nós vamos ler só o versículo 10. E nós vamos ver, meus queridos, que Deus nos dá maneiras poderosas para lidar com o medo. Eu poderia aqui, irmãos, falar de diversos textos, mas escolhi esse, um dos melhores, uma das melhores profecias referente ao medo. Amém, irmãos? Amém. Então, o que é que diz a palavra? Quem pode ler bem rápido? Todo mundo rápido, rapidinho. No 3, 1, 2, 3. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, a primeira coisa que Isaías fala, né? Deus falando por meio de Isaías, sobre o medo é o seguinte: o medo ele existe, mas nós temos como lidar com ele. Como? Primeiro, confiando em Deus. Confiando em Deus. Confiando que Deus está conosco, porque olha só, ele diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Meu irmão, quem está com você é o dono de tudo. É o Senhor do universo. Diga assim, é o Senhor do universo. É o Senhor do universo. Ele diz, não tenha medo, porque eu estou com você. No Salmo 23, que a gente cita bastante, né? Ele diz lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu estou comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Meu irmão, não tema não. Glória O Senhor está com você, meu irmão. Olha só, Jesus diz assim, não tema um homem, porque um homem pode matar apenas o seu corpo, mas tema aquele que pode fazer perecer tanto o teu corpo quanto a tua alma no inferno. Meu irmão, não tema não, pessoas. Davi disse no Salmo 27, se um exército acampar contra mim, eu temerei? Não, não temerei, porque Deus está comigo. Ele me esconderá no seu pavilhão. Meu irmão, não tema não, o Senhor está com você. Então quando o medo abater você, quando o medo te atingir, creia que Deus está contigo. Você nunca está só. Eu costumo sempre dizer, eu nunca estou só. Meus queridos, quando eu era bem jovem, já no início da adolescência, eu gostava muito de ficar só, dizia, eu queria ser um eremita, eu queria morar sozinho, mas com o passar do tempo, meu irmão, hoje eu odeio estar só, não gosto. Eu quero sempre ter pessoas ao meu lado, para os irmãos terem noção, quando eu estou sozinho mesmo, eu ligo a televisão, eu falo só para escutar o barulho, tem alguém ali. Você está entendendo, irmãos? Nós somos assim, mas eu sempre digo, Deus, eu nunca estou só. Sabe por quê, irmãos? Existe uma miríade de anjos que Deus coloca ao meu favor. Não é assim, irmãos? Está lá em Hebreus, né? Os anjos são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar. Ninguém leu o Hebreus, misericórdia. Aqueles que hão de herdar a salvação. No Salmo, sempre eu confundo 37.
É 37,4 ou 34,7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Eu sempre confundo esses dois textos. Olha só, irmão. É 34,7. Ou é 37,4? Enfim. É 34,7, né? Irmãos, o anjo do Senhor acampa-se ao seu lado. E quando você lê esse texto, você vai ver que o anjo está com letra maiúscula. Logo, esse anjo é o quê? Jesus. É uma teofania, uma apresentação de Jesus Cristo no Velho Testamento. Jesus está com você. Além dos anjos, meu irmão, Jesus está ao teu lado. Você nunca está só. Portanto, não tenha medo. Diga assim: eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. Porque Jesus está comigo. Porque Jesus está comigo. Olha só, meus queridos, a segunda maneira que esse texto nos mostra como devemos lidar com medo é que nós devemos crer que somos dele. Devemos o quê, irmãos? Crer que somos dele. Continuando no versículo, ele diz: não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Além de ele estar com você, ele está interessado em você. Você é dele. Eu sou dele. Amém, irmãos? E ele é nosso. É o que a Sulamita disse lá em Cantares, né? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então, meus queridos, Deus, ele está interessado em você. Ele não está interessado em que você viva com medo. Ele não está interessado, meu irmão, em que você passe por provação. Não, meu irmão, o interesse dele não é esse. Apesar de nós passarmos por provações para aprender a sermos fiéis. Mas o interesse dele, o pensamento dele é pensamento de paz. Jeremias 29, né? Versículo 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar. Deus só tem pensamentos de bênção, de bom, pensamentos bons a seu respeito, meu irmão. Ele está interessado em você. Quer lidar com medo, meu irmão? Acredite que você é dele. Amém? E ele diz assim: aquele que está na minha mão, de modo nenhum O lançarei fora. Ainda diz mais: aquele que está na minha mão, ninguém o arrebatará. Aquele que está na minha mão, aquele que o Pai deu, ninguém o arrebatará. Colossenses capítulo 3 diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. E, meu irmão, Deus tomou conta da sua vida de tal maneira que quem toca em você não toca mais em você, toca em Cristo. Você está entendendo, meu irmão? Olha que você é dele. Lá em Isaías 47, se me fala em memória, ele diz assim: eu vos trago gravados na palma. Eu vos trago gravados. Diga que vocês leram Isaías, pelo amor de Deus. Diga assim: eu vos trago gravados na palma da minha mão. Meu irmão, é como uma pessoa que tem uma cicatriz, não é? Acaba a hora, vai se lembrar daquele acidente pro resto da vida. Vai ou não vai, meu irmão? E ali na palma das mãos do Senhor tem os cravos, os buracos dos cravos. Ele se lembra de você. Amém. Todas as vezes que ele olha para a palma do Senhor. Diga glória a Deus. A terceira maneira, meus queridos, de lidar com medo, segundo esse texto, é esperar a ajuda de Deus. É o que, irmãos? Olha só, ele diz: eu te fortaleço e te ajudo. Eu te fortaleço e te ajudo. Então, meu irmão, está com medo, o medo está começando a bater a sua porta, espere a ajuda de Deus, porque ela virá. E ele diz: eu te fortaleço, eu te dou forças, eu te coloco de pé, eu te ajudo. Amém, irmãos? Amém. Além de renovar as tuas forças, ele te mostra o caminho. Você pode dizer glória a Deus por isso? Além de fortalecer a tua vida, ele te mostra o caminho. E a última coisa, meus queridos, a última maneira de nós lidarmos com medo é justamente crer que nós estamos guardados nas suas mãos. Porque ele diz: eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, guardados na mão do Senhor. Ele diz: eu te sustento com minha destra, meu braço direito da minha justiça. Meu irmão, vocês estão fazendo injustiça com você. Quem é que vai te justificar, meu irmão? É o Senhor, meu irmão. Faz injustiça com você. É Deus que toma, é Deus que é o vingador. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim: deixa Deus ser o teu vingador. Não é desse jeito, meu irmão, não te vinga não. Deixa que Deus toma conta, porque o braço da justiça de Deus está estendido para você. Você está na sua mão de justiça. Então quem se levanta contra você, meu irmão, como a gente diz aqui na Paraíba, pega em bomba. Porque justamente, meus queridos, está lutando contra o próprio Deus. Porque você está nas mãos dele. Glória a Deus, meus queridos. Então, meus amados, essa é a maneira correta de nós lidarmos com medo. Nós vimos, meus queridos, o que é o medo. Diga assim: o que é o medo? O que é o medo? Nós vimos alguns males associados ao medo. Alguns males associados ao medo. O terceiro ponto. Quem se lembra do terceiro ponto? Porque temos medo. Por que temos medo? Vamos lá.
Porque temos medo. O quarto ponto que nós falamos dessa As consequências do medo. as consequências, né? E o quinto ponto, meu irmão, como lidar com medo? Nós vimos que como devemos lidar com medo é confiando no Senhor. Amém? Crendo que nós temos a mão dele, crendo que a nossa vida está guardada. E aí, meus queridos, eu pergunto para você, o que é que você vai fazer com o seu medo? O que é que você vai fazer com o seu medo? Você vai continuar com medo de sofrer as consequências? Eu falei hoje aqui quais são as consequências de andar com medo. Foi ou não foi, irmãos? Então eu pergunto a você, você vai guardar o medo para você ou vai entregar nas mãos poderosas de Deus? Glória a Deus. Se você entrega seus medos nas mãos de Deus, meu irmão, você não vai viver em constante medo, não. Deus está com você. Amém, irmãos? Amém. Deus está com você, porque você não precisa ser medroso. Você não precisa andar com medo. Ao contrário, meu irmão, ande como uma pessoa corajosa que você é, como um crente aguerrido, que não volta atrás, mas que segue adiante, porque aquele que pega no arado não pode olhar para trás, tem que prosseguir, diga glória a Deus, glória a Deus. Então que eu e você possamos viver sem medo. Amém, queridos? Amém. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Just corrente